Nesta aula, nós vamos ver a geração de realizações de variáveis aleatórias não uniformes. Nós vamos dividir essa aula em algumas partes, né? Vamos falar primeiro, fazer uma introdução, falar dos métodos gerais para a realização de variáveis aleatórias numa primeira aula. Numa segunda aula, nós vamos falar dos algoritmos para distribuição normal e vamos falar do principal algoritmo, que é o Polar Box Miller, para a geração de números aleatórios normais. E posteriormente falaremos do caso da distribuição binomial. Vamos dar um exemplo da binomial. Inversão da função de distribuição de variáveis aleatórias discretas, que é um método geral. E falar de rotinas para a geração de realizações de variáveis aleatórias. Então, ao menos 3 aulas, vamos ver. Então, vamos começar com as duas primeiras sessões, introdução e métodos gerais para gerar realizações de variáveis aleatórias. Vamos apresentar, aqui na introdução, alguns métodos gerais nesse tópico, para gerarmos realizações de variáveis aleatórias, distribuições de probabilidades não uniformes. Existem inúmeros mesmo, vamos apresentar 2 ou 3 aqui apenas. Depois, especificamente, como na normal, na binomial, nós vamos falar especificamente de métodos que são relacionados diretamente com essas distribuições e não com outras. Não são métodos gerais, são específicos. E o que nós queremos, então, é a geração de variáveis aleatórias, de realizações de variáveis aleatórias não uniformes, tipo exponencial, normal e binomial, que nós vamos ilustrar. Nós poderíamos ver inúmeras outras distribuições, mas não dá tempo. Então, as outras distribuições, nós vamos falar do R, que o R tem possibilidade, e vamos falar como que ele gera ao final desse capítulo aqui, ao final dessas 3 ou 4 aulas que nós vamos dividir esse assunto. Apresentaremos um dos principais métodos, que é o baseado na lei fundamental das transformações de probabilidade. Esse não poderia deixar de apresentar. Embora a maioria dos métodos implementados nos programas estatísticos, tipo R, ou SAS, SysVar, estatística, Minitab, não sejam baseados neste método. Então, ele é um método importante, mas, infelizmente, computacionalmente, às vezes é difícil implementá-lo, nós veremos por quê. Apresentaremos também métodos alternativos, computacionalmente mais simples e, portanto, mais eficientes, especificamente para cada caso aí que nós vamos tratar. O teorema da probabilidade integral, ele é baseado na distribuição uniforme 0,1. Nós temos uniforme, uma família de distribuições, quando ela tem parâmetros 0 e 1, ela é uma distribuição clássica, em que as outras distribuições são todas relacionadas com ela. E daí a gente usa esse teorema da probabilidade integral para obter um método geral de geração de realizações de variáveis aleatórias de outras distribuições. A dificuldade é que ele depende da inversa da função de distribuição. E esse processo tem elevado custo computacional na maioria dos casos, na normal, na gama, na beta, na maioria dos casos. Na exponencial é simples, nós vamos usar aqui nessa primeira sessão, na segunda sessão desse capítulo, nós vamos apresentar esse método para exponencial. Então vamos lá. Métodos gerais para a realização de variáveis aleatórias de realizações de variáveis aleatórias não uniformes, de outras distribuições de probabilidade. Então esse teorema 2.1 é o teorema fundamental da transformação de probabilidades. Sejam, então, duas variáveis aleatórias, U, uma uniforme 0,1, e X, uma variável aleatória com densidade fx. E função de distribuição fão de x, contínua e invertida. Então, o fão ele é contínuo e invertido. Então, o x, a variável aleatória x, dado pela função inversa da função de distribuição de x, avaliada em uzão. Veja que o argumento é uzão. Então, esse fão menos 1 de u aqui é uma variável aleatória. E ela vai ser igual a x. Então, o x obtido pela inversão da função de distribuição da variável x para a qual pretendemos gerar realizações. Avaliado na variável aleatória uzão, não no uzinho. Não na realização da variável aleatória U uniforme,
mas na própria variável aleatória. Portanto, isso é uma variável aleatória. Então, essa variável aleatória possui densidade f de x. Então, se nós tivermos o f de x e aplicarmos a sua função inversa num número uniforme, numa variável aleatória uniforme 0, 1, essa variável aleatória resultante dessa transformação, que é uma transformação monótona, ela essa variável aleatória vai ter densidade exatamente f de x, para a qual nós pretendemos gerar realizações. Então, sendo nesse caso aqui, como eu já expliquei, f menos 1 de x, a função inversa da função de distribuição de f de x, que é contínua e invertível. Esse teorema, na verdade, ele vale para o caso de funções de distribuições que não são contínuas, como é o caso discreto. E nós vamos usar isso para binomial. Quando a gente estiver lá na frente, vamos ilustrar ele para o binomial também. Então, apesar de não ser contínuo, ele é adaptável para ser aplicado para variáveis aleatórias discretas, no caso do f não contínuo. A demonstração desse teorema é o seguinte, é bem simples. Seja x uma variável aleatória com função de distribuição f de x e cuja densidade é f de x. Se o, realização agora, é igual ao f de x, então o jacobiano da transformação é dado pela derivada de u em relação a x, então é a derivada do f de x em relação a x, portanto, a derivada do f é o f'. Então, esse é o jacobiano da transformação, que a gente chama de J em geral. Veja que, por que nós fizemos isso aqui? Isso aqui é no enunciado do teorema. X é o f menos 1 de u, portanto, u é o f de x, porque x é contínuo e invertível. Então, u é igual ao f de x. Então, se nós substituirmos as variáveis aleatórias por realizações delas, o zinho é o f de x, né, da realização da variável aleatória x. Então, isso está no enunciado do próprio teorema, porque sabemos que f de x é contínuo e invertível. Essa é a transformação que nós realizamos. Nós estamos transformando x em u. O que esse teorema nos diz, isso é um teorema importante da probabilidade, não é para estatística computacional, nós vamos usar ele no contexto da estatística computacional para aprender como usar esse mecanismo que é dado por um teorema importantíssimo da probabilidade. É que todo f de qualquer distribuição de probabilidade segue a distribuição uniforme. Essa é a ideia. Então, o U igual a f de x é a transformação. Nós vamos pegar o jacobiano da transformação, que é a derivada do U em relação à transformação usada, que é o f de x. A derivada do f é o próprio f de x, a densidade. Então, U é a variável aleatória uniforme 0, 1, como está no enunciado lá do teorema. Com função de densidade, portanto, vamos chamar de G aqui para não confundir com a F, G de U, avaliado em Uzinho, né? É igual a 1 para U entre 0 e 1 e 0 para outros valores de U. Assim, a variável aleatória, que é a x, dado pela transformação inversa da função de distribuição, avaliada em Uzão, ela tem densidade f de x, que é dada usando o método jacobiano da transformação. Esse f de x, que é a função de densidade x, é o g da função inversa, avaliado em u, portanto, essa é a função inversa da transformação, essa aqui é a transformação e essa aqui é a transformação inversa, avaliado no valor da transformação inversa, da função inversa da transformação, que é essa, então, avaliado em u é o f de x, e vezes o valor absoluto, esse módulo aqui, do jacobiano da transformação, que é a derivada de u em relação a x, derivada dessa função em relação a x, que nós vimos que é o próprio f de x. Ora, e quem é u? O u é f de x. A função inversa da transformação usada é f de x, é f de x, né? É f de x avaliado em x. Portanto, como g é uma densidade uniforme vale 1, o f é um número entre 0 e 1, qualquer valor desse f aqui vai me dar um valor de densidade igual a 1. Portanto, essa transformação vai me levar 1 vezes f de x, que é o próprio f de x. Portanto,
a variável aleatória resultante dessa transformação terá a densidade pretendida. Em outras palavras, a variável aleatória x, que é dada pela transformação inversa da função de distribuição avaliada em usão, possui função de densidade f de x, como a gente pretendia mostrar, estabelecendo o resultado almejado, e assim a prova fica completa. Para variáveis aleatórias discretas, como eu disse, nós deveremos modificar o teorema para contemplar funções de distribuições não contínuas. E é possível fazer isso. E nós vamos fazer. Isso não é um resultado meu, né? Isso aí as pessoas já usam, os estatísticos, há muitos anos, dezenas de anos, esse resultado aí para gerar realizações de variáveis aleatórias de outras distribuições. Então, todo EFão, como variável aleatória, avaliado num valor x da variável aleatória, tem distribuição uniforme 0,1. Ele é uma uniforme 0,1. Todo EFão. E qual que é a importância desse teorema? Ora, se nós tivermos uma realização de uma variável aleatória uniforme, 0 e 1, e nós avaliarmos o valor da função inversa dessa variável aleatória, desse resultado da variável aleatória, então aplicarmos o EFOM menos 1 avaliado nesse Uzinho, nós vamos ter um Xzinho. Esse Xzinho é uma realização da densidade que eu quero, da distribuição que eu quero, que vai ter densidade f de x e função de distribuição f de x. Essa é a lógica. Então, basta inverter a função de distribuição para cada realização. Então, basta ter um gerador de uniformes, inverter a função de distribuição e eu vou ter realizações de variáveis aleatórias da distribuição pretendida. A figura 1 representa um esquema de como gerar essa realização de variável aleatória x com função de densidade f e função de distribuição f. Então, está aqui. Nós vamos gerar números uniformes, que nós aprendemos a usar aqui, Mersenne-Twister, o RUNIF, por exemplo, né? Ou o gerador padrão mínimo, o GNH, que nós aprendemos na aula passada. Então, ao gerarmos uma realização, eu chamei de o zero aqui, vamos inverter esse valor, a função de distribuição aplicada nesse valor. Então, veja que toda distribuição é uma sigmoide, no caso contínuo, né? É uma sigmoide. Então, nós vamos encontrar a função de distribuição aqui e achar um x correspondente. Ao zero, eu achei aqui um x0. Esse x0 tem a distribuição pretendida, ou seja, esse x0 aqui é uma realização de uma variável aleatória que tem densidade f ou função de distribuição f, conforme a gente queria. Então, isso é garantido pelo teorema. Então, o que nós pretendemos fazer? Geramos um uniforme, invertemos a função de distribuição, achamos o valor correspondente da abscissa. Então, nós temos um valor da sua ordenada, do EFão, e achamos um valor da sua abscissa. E aí nós temos uma realização da variável aleatória pretendida. Se fizermos isso n vezes, teremos uma amostra daquela distribuição, de tamanho n. Essa é a lógica. Qual que é a dificuldade desse método? A dificuldade do método é obter a inversa da função de distribuição. Então, muitas distribuições, isso não é trivial. É complicado obter a inversa da função de distribuição. Temos que usar métodos numéricos para isso. O nosso segundo método que vamos apresentar aqui, como eu disse, existem inúmeros métodos, eu vou apresentar essencialmente dois. É o método da amostragem por rejeição-aceitação. Método da rejeição. Então, qual que é a lógica? Vamos fazer alguns passos aqui, uns 14, 15 passos. Seja f a densidade para a qual queremos gerar uma amostra aleatória. Então, queremos gerar uma amostra aleatória de uma variável aleatória x que tem densidade dada por f. f de x é o valor da densidade no ponto x. A área sob a função densidade de probabilidade para um intervalo qualquer de x corresponde à probabilidade de gerar um valor x nesse intervalo. Então, se nós temos uma variável aleatória, se nós criarmos um intervalo da distribuição, a probabilidade de gerar um valor x nesse intervalo é dada pela área específica em torno desse valor x. O que nós fazemos? Nós definimos uma função qualquer, g de x, com algumas propriedades especiais. Vamos ver quais. Que não é fácil, né? Vou falar já que a dificuldade é exatamente achar essa função g de x aqui. Ela deve possuir área finita,
Então, a área sobre a curva tem que ser finita no suporte da variável aleatória. Se o suporte for todos reais, a integral de menos infinito a mais infinito de g de x tem que ser um número finito. E se o suporte for de 0 a 1, por exemplo, da variável aleatória que a gente quer trabalhar, então a integral de 0 a 1 tem que ser finita, dessa função g de x. Tem a área finita sobre a curva. Uma função, obviamente, não negativa, positiva. Para todos os x, a densidade é de x superior a f de x. Então, nós temos que ter o valor... Na verdade, a de x não é uma densidade, no rigor da palavra, porque ela não integra 1, não precisa integrar 1, né? Estou chamando de densidade que eu estou usando um pouquinho da linguagem. Essa função, ela tem que ser superior a f de x. Ou seja, para todo x, dentro do suporte da variável aleatória x, o g de x tem que ser maior que o f de x. Então, o meu valor da função g avaliado em x tem que ser maior que o f de x. Então, é como se a minha função g envelopasse, né, a f de x coubesse ali dentro. São duas funções não negativas em que a g de x seria superior, a curva passaria por cima dos valores da f de x. Em todos os x do suporte. Se o suporte for todo a reta real, então em toda a reta real. Se for de 0 a infinito, então de 0 a infinito, g de x tem que ser maior que f de x. A função de distribuição, entre aspas, não é a função de distribuição porque g de x não é uma densidade legítima. Então é um abuso de linguagem aqui. A função de distribuição g de x, ela tem que ser analiticamente computável. Então ela tem que ser uma função explícita, né? E invertível, que eu consigo obter a g menos 1. Então, quando eu aplicar g-1 de um número uniforme, eu vou ter uma realização x aqui. Da distribuição que eu pretendo? Não necessariamente, nós vamos ver. Então, a nossa g de x é uma função que vai ter área finita, ela vai ter que ser superior a f de x para todos os x pertencentes ao suporte, o gzão tem que existir, né? Eu tenho que saber computar o gzão, tem que ter uma função explícita e tem que ser invertível, tem que ter uma função explícita, fácil de ser obtida, a g-1, a gzão menos 1, só distribuição a menos 1, essa função específica g de x, que a gente chama de envelope, e tem outros nomes também, que é função de comparação, né? Um outro nome que é dado para ela. Essa função de comparação, ela é mais importante. Não é fácil obter uma função com essas características. Às vezes, alguns autores, em algumas distribuições, arrumam várias funções G, uma G1, uma G2, com essas propriedades. Mas a G1, ela varre apenas um trecho da suporte. A G2, o outro trecho que aquela não varreu, complementar. E uma G3, por exemplo, que varre o outro trecho. Aí, no final, no suporte inteiro, estaria contemplado por duas, por três funções de comparações. Então, as funções de comparações seriam funções, várias funções, né? Um conjunto de funções de não uma apenas. Na prática, às vezes acontece isso. A área, a integral de menos infinita a mais infinita, que menos infinita a mais infinitos, não nos interessa as regiões da variável aleatória x, que tem densidade f de x, que não esteja no suporte. Por exemplo, se uma variável aleatória exponencial, que o suporte é de 0 a infinito, essa integral aqui vai de 0 a infinito, vai obedecer o suporte, na verdade. Então, a g de x vai ser 0 fora do suporte. Não interessa o que acontece com ela fora do suporte. Então, a nossa área é a área sob a curva, a função g de x, dentro do suporte. Então, integral de menos infinito a mais infinito para deixar bem geral, o caso mais geral possível. A área do intervalo de interesse. Beleza. A g-1 é conhecida, então nós podemos gerar pontos uniformes g e y que pertencem à área sob a curva g de x facilmente. Então, nós vamos gerar pontos sob a função da função g de x, delimitado pela função g de x, que é não negativa, até a abscissa. Então, sob a curva g de x, com o uso da g-1. Então, nós vamos gerar um ponto que a gente chama de x0 e y0. O nosso x0, um ponto sempre duas coordenadas, né? O nosso x0 é o candidato a ser a realização da variável aleatória
de interesse. E o nosso y0 é um ponto auxiliar para a gente tomar a decisão se deve aceitar aquele ponto ou deve rejeitar aquele ponto. Por isso que o método chama aceitação ou rejeição. Então, como que nós vamos gerar esse x0 e esse y0? Então, geramos um valor da variável aleatória uniforme entre 0 e a. Não é uniforme 0, 1. É uma uniforme entre 0 a a. 0 até a área de interesse. Esse valor 1, nós fazemos uma inversão dele. Se a nossa g for por um acaso uma função de densidade de probabilidade, aí perfeito, né? Aí nós geramos número, a vai ser 1, né? Que a integral sobre o suporte é 1. E essa integral, nós vamos gerar número de 0 e 1, e esse valor x0 vai ser a inversa da função de distribuição da g no ponto avaliado no ponto U1. Bom, então a gente inverte a função g maiúsculo, função de distribuição, a função primitiva dessa função g. Veja a figura 2 aqui. Então, eu tenho a minha f de x, que está em cinzinha aqui, a área colorida. Eu tenho a minha g de x, que é maior, está aqui, essa curva aqui, ó, ela é maior que f de x para qualquer valor de x no suporte. Aqui é um suporte positivo nesse exemplo, 0 a infinito, mostrando um trecho. Então, a minha g de x é maior que a f de x em qualquer ponto que eu pegar aqui do 0 a infinito. Aqui está a gzão de x, ó, minha função gzão de x. Então, o que eu faço? Eu vou gerar um número uniforme. Veja que a área sobre a g, essa área sobre a função g aqui, ela vai ser o limite dessa função aqui, ó, quando o x vai para infinito, que é essa assíntota A aqui. Então, eu vou gerar um número uniforme de 0 a A. Veja que não é um uniforme 0, 1, esse 1. Vou inverter a função g, vou obter um x0. Meu x0 é um candidato a ser a realização da minha variável aleatória. Então, voltemos lá. Viram como que o x0 é obtido. Então, eu tendo essa função g menos 1, se eu tenho a gzão, eu tenho a g menos 1, tudo facilmente computável, porque se não for, não me interessa pegar uma g, eu faço isso direto na f de x, se eu tiver que usar métodos numéricos, então não preciso usar esse método, só dificultaria. Eu usaria o método anterior, invertendo a função de distribuição f1 de uma vez. Se eu vou usar método numérico para obter a g menos 1, essa g menos 1 aqui. Então, ela tem que ser uma função explícita, que eu consigo invertê-la facilmente. E a segunda coordenada do ponto, o ponto do ponto x0 e y0, que é o y0, como é que eu vou gerar ele? Não podemos gerar um valor de uma variável aleatória uniforme de 0 a a, sob pena de ele ser maior que g de x0. Tá? Então, não podemos, nós temos que gerar um número aqui, ó, dentro. Porque lembra que o ponto que nós vamos gerar x0 e y0, se eu gerei x0 aqui, meu ponto y0 tem que estar sob a função g de x. Então, eu não posso gerar um y0 aqui, por exemplo, ó, que ele vai estar fora, não vai estar sob a curva g de x, ó, que é daqui para baixo. Então, se eu gerar um x aqui, meu outro ponto tem que ser no máximo g de x0. Então, eu tenho que gerar um ponto uniforme entre 0 e g de x0. G de x0 eu marquei do lado de cá. Essa altura aqui, ó. Tem que gerar, como eu gerei g de x0, está fixo aqui, mas podia ser em qualquer outro lugar. O limite é a função g de x, porque ele tem que estar aqui dentro, sob a curva g de x. Entre abscissa e g de x. Então, vou gerar um outro ponto y0. Então, para esse x0, eu avalio g de x0 e gero um uniforme entre 0 e ele, que é o meu y0. Tá? Então, sob pena de ser maior que g de x0. Isso. Calculamos o valor de g de x no ponto x0, por g de x0, para a gente gerar, e geramos y0, que eu chamei de U2 lá, sendo o 2 o valor de uma variável aleatória entre 0 e g de x0. Então, vou gerar um número uniforme entre 0 e g de x0, para que esse ponto, x0 e y0, esteja sob a curva g de x, sob a figura g de x, tá? Aqui dentro, ó, sob essa função. Gerei x0 aqui, então esse ponto tem que estar daqui até o 0. Então, vou gerar um uniforme aqui. Esse ponto aqui é o meu ponto, nesse esquema aqui, ó,
meu y0 foi esse U2 aqui, que eu chamei de U2 na figura. Então, meu ponto está aqui, ó. Ele está sob g de x, mas também está, nesse exemplo aqui, está sob f de x, está na área cinza. Vamos voltar. Então, o nosso y0 vai ser esse U2, então eu já tenho o ponto x0, y0. Obtemos o ponto, então, x0, y0 uniforme sobre a curva g de x. Né? Então, geramos um uniforme entre no suporte e outro usando a função g de x, a g inversa, para obter o x0, e obtemos um outro ponto y0 entre 0 e g de x0 para obter as coordenadas x, x e y. A dificuldade desse método é justamente estabelecer a função g de x com as propriedades exigidas. Bom, e o nosso critério? Uma vez eu tendo esse ponto, e meu ponto está, deixa eu colocar aqui, meu ponto está aqui, ó, meu ponto x0, y0 é esse pontinho aqui, ó, está sob as duas curvas. Qual que é o critério de rejeição? A ideia é a seguinte, já vou explicar aqui no gráfico. Se esse ponto, que é o zero, eu vou gerar um ponto aqui, ó, então ele poderia estar aqui. Então ele poderia estar sob g de x, mas não sob f de x, não estaria na área cinza. Ou então está na área cinza, que estaria sob g de x e sob f de x. Então, se esse ponto, que é aleatório, porque o y0 é aleatório, o nosso U2 aqui é aleatório, varia aqui, ó. Então, ele cai aqui em cima ou cai aqui dentro na área cinza. Então, se ele cair aqui dentro, eu aceito x0 como uma realização válida da variável aleatória. Se ele cai na parte de cima, eu não aceito ele como uma realização de variável aleatória válida. Então, ele é descartado e eu repito o processo. Gero um outro x0, gero um outro número uniforme, inverto, vou achar o segundo y0 até o ponto g de x0. Se cair aqui, eu rejeito. Se cair nessa partezinha, eu aceito o candidato. Veja que, nesse exemplo aqui, com o nosso envelope, a nossa função de comparação ela é muito alta aqui, eu vou rejeitar muito mais do que aceitar. Porque a probabilidade do número uniforme cair nesse trecho aqui, ó, é muito maior do que nesse trecho. Como é que seria a minha função g de x para eu rejeitar menos? Ela teria que estar envelopando mais próximo, ser maior que a f de x, mas numa região mais próxima. E não está tão próximo assim. Então, eu vou ter maior probabilidade de rejeitar do que aceitar. Então, ó, rejeito x0 se o meu valor cair aqui, ó, entre f de x e g de x. E se ele cai na área cinza, né, chorado assim, que está entre 0 e f de x, eu aceito x0 como um valor válido. Então, a rejeição, isso que está sendo dito aqui, nesses trechos que eu vou ler para vocês, é exatamente isso que eu acabei de explicar. Se o ponto x0, y0 está sob a curva f de x, né, naquela parte de baixo, na área cinza, então y0 é menor que o f de x0, é menor que o valor da função avaliada em x0, óbvio, para estar entre a região cinza. Então, aceitamos x0 como um valor válido de f de x, ou seja, x0 é uma realização da variável aleatória pretendida. Se, por outro lado, o meu y0, que é o segundo número uniforme que eu chamei de U2 lá que eu gerei, ele está entre f de x0 maior que f de x0 e menor ou igual a g de x0, ele está naquela região que nós rejeitamos. A região entre f de x e g de x. Portanto, eu rejeito. Uma forma alternativa é tomarmos y0 de uma uniforme 0,1 em vez de uma uniforme de 0 a g de x0, igual está aqui. Então, seria uniforme 0,1, entre 0 e 1. E aceitaríamos o x0, que é a mesma coisa. Se a razão entre f de 0 e g de x0, né, for maior ou igual ao y0. Isso significaria que o y0, o ponto que eu gerei, ele estaria na região de aceitação, aquela região que seria cinza no gráfico. E, caso contrário, se a razão for maior, que o y0 for maior que essa razão, então eu rejeitaria. Que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu gero um candidato aqui invertendo a função de distribuição, entre aspas, g. Então, gerei aqui, ó, se meu ponto cai aqui,
eu gero um segundo uniforme que vai de 0 a g de x0, e esse ponto, se ele for menor que o f de x0, que eu tenho que avaliar o f de x0 e o g de x0, eu aceito. Se ele estiver entre f de x0 e g de x0, nessa região em branco aqui, sob as duas curvas, né, sob a g de x e acima da f de x, eu rejeito esse ponto. Então, rejeito se ele cai nessa região aqui e aceito. Nesse exemplo aqui, o meu ponto está dentro da região. Então, esse ponto x0 o x0 é um candidato válido para ser pertencer à minha amostra. Então, ele é aceito. Então, por isso que o critério chama critério de rejeição, ou de aceitação-rejeição. Então, esse é um método. O ideal desse método é que essa função esteja mais próxima do que nesse esquema aqui, ó. É acima a nossa candidata g de x, que tem que ter aquelas dificuldades de ser escolhida, tem que estar logo acima da f de x. Se eu conseguir isso, eu vou ter um bom envelope, uma boa função de comparação e as probabilidades de rejeição serão muito menores. Veja, a chance do número cair aqui é muito grande, e aí eu vou ter que repetir. Se eu rejeitar, eu tenho que repetir o processo tudo de novo. Se cai aqui, eu rejeito aquele ponto. Então, para sair um válido, eu tenho que gerar, às vezes, vários não válidos, né? Essa é a dificuldade. Vou ilustrar aqui com a função de distribuição da exponencial o método, né, da probabilidade integral, que é o método da inversa da função de distribuição, que é um método clássico, que pode ser usado, é válido para qualquer caso. Todos os dois métodos que eu apresentei são exatos, viu, gente? Geram amostras aleatórias genuínas daquela distribuição. O segundo método tem uma alta capacidade, né, tem uma alta probabilidade de rejeição, dependendo da função de comparação que você escolhe, que você determina. E essa é a dificuldade, escolher essa função de comparação. Então, tem muitos artigos fazendo funções de comparações para gerar distribuições gama, para gerar distribuições betas, para tornar o método cada vez mais eficiente. Então, muitos trabalhos foram feitos, principalmente na década de 90, 80, para escolher essas funções de comparações ideais, né? E às vezes não acha uma função só no suporte da variável aleatória. Então, quebra-se em 2, 3 funções de comparações em que ela está próxima, mas acima da função de densidade, da função densidade de probabilidade almejada para gerar realizações daquela variável aleatória. Então, muitos trabalhos foram feitos nesse sentido, para a geração. Hoje em dia, tem pouca preocupação que os métodos são bem estabelecidos. Então, consideramos x uma variável aleatória exponencial, cuja densidade, nessa notação nossa, tem parametrizações diferentes. Tem alguns autores que põem 1 sobre lambda e elevado a menos x sobre lambda, e a nossa aqui é lambda e elevado a menos lambda x. Lambda é o parâmetro da exponencial, ele tem que ser um parâmetro positivo, maior que zero, da distribuição exponencial, e x é uma variável aleatória com suporte no intervalo dos reais de 0 a infinito. Então, x é maior ou igual a zero. X é um número real maior ou igual a zero. O f1 da exponencial é integral, né? A gente troca de variáveis aqui para t, dt, porque nós vamos integrar até x, para achar o f1 de x. Ela é essa função aqui, né? Todos nós sabemos fazer essa continha aqui, dessa integral. Então, 1 menos e elevado a menos lambda x. Então, esse é o f1 da exponencial. Ora, esse f1 aqui, se todo f1 é uma u, se eu chamar isso aqui de u e isolar o x, eu obtenho o f1 menos 1, né, que é a função inversa. É chamar o f1 de u, para facilitar, e isolar o x na expressão. Então, achando o f1 menos 1 de u, igualando o f1 a u, tá? Eu isolando o x, aplicando f1 menos 1 de u, eu tenho essa expressão aqui, achando a função inversa aqui. Então, se eu u tá de cá, então se eu subtraio 1, depois multiplico por 1, fica 1 menos u. Aí se eu tomo ln, fica menos lambda igual a ln de 1 menos u. Então, multiplico menos 1, fica menos ln de 1 menos u, igual a lambda x. Então, portanto, x é menos ln de 1 menos u, dividido por lambda. Então, minha função inversa é essa aqui. Então, se eu gerar um número uniforme e aplicar essa forma, ln de 1 menos u, multiplicar por menos 1 e dividir pelo lambda, que é o parâmetro, eu tenho realizações da minha distribuição exponencial. Isso é o método da inversão da função de distribuição. Eu estou invertendo aquela sigmoide lá. Eu gero um número uniforme e acho o x correspondente. Esse método aqui é exato, não tem que rejeitar nada. Todas as observações são válidas, direto.
Bom, como U é uniforme, 1 menos U é uma variável aleatória, U é uniforme e 1 menos 1 é uma variável aleatória e tem distribuição simétrica, 1 menos 1 também é uma distribuição simétrica. Então, eu posso trocar 1 menos U por U sem problema nenhum por causa da simetria da distribuição uniforme. Então, substituir 1 menos U por U é um artifício para evitar uma conta a mais. 1 menos U, eu estou fazendo 1 menos o valor gerado. E agora, se eu substituir naquela expressão 1 menos U por U, eu tenho isso aqui. E dá o mesmo resultado. Portanto, por causa da simetria da distribuição uniforme. É uma propriedade matemática, né? Não sou eu que inventei isso também. Vocês perceberam que podia fazer isso. E qual que é a vantagem disso? Simplesmente economizar uma operação matemática. Um menos alguma coisa, um menos alguma coisa. Então, computacionalmente, na década de 80, 70, isso era extremamente benéfico. Então, qualquer ganho em termos computacionais era válido. Em vez de eu gerar na casa de microsegundos, se eu gerar na casa dos nanosegundos cada número, eu tenho um ganho expressivo no final se eu vou trabalhar com uma quantidade pesada de simulações. Então, meu gerador de exponenciais, que é usando o método da inversa da função de distribuição, o método da probabilidade integral, o resultado do teorema da probabilidade integral, é esse. Então, aplico o logaritmo do número uniforme 0,1 que eu gerei, multiplico menos 1 e divido por lambda. Só fazer isso num computador. Aqui está o programa R para isso. Então, eu criei uma função chamada RESPON, aqui são os comentários, como nós aprendemos a fazer. Não precisa de uma proteção aqui não. Digitei um argumento da função n e o outro é o lambda. Chamei de lambda aqui o parâmetro. Então, não pus default. Se eu ponho lambda igual a 1, eu posso fazer uma função com default. Então, vai ser vou usar o runif. Esse pedaço do runif é desnecessário. Eu posso pôr runif n. Aqui é só para mostrar que eu posso gerar runif, não vamos precisar disso nesse capítulo. Outras quantidades aqui, ó, de 0 a 10, de 0 a A, naquele exemplo. Então, na hora que eu tiver souber o valor do A, eu ponho o valor do A aqui. Então, eu não preciso pôr quando é 0,1, porque já é o default, tá? Então, é só tirar isso aqui se alguém quiser. Isso aqui é só para lembrar que eu posso gerar uniformes, N valores uniformes com outros argumentos que não o 0,1. Então, nesse caso, é desnecessário. Então, aqui gera um vetor U de N elementos uniforme 0,1. Aplico aquela fórmula, lembrando que o ln no R é log, então menos log de U sobre lambda. O lambda é o argumento da função. O n também, que foi passado aqui para a função runif, é um argumento da função. E atribuir o objeto x recebeu isso. E ao final retorno x. E aqui eu gerei 5 valores da exponencial. Chamei de R, de random, expon, exponencial. O R já tem essa função implementada, chama resp. Exatamente desse jeito. Talvez não em R, em linguagem R, talvez em C ou Fortran, não me lembro. Então, isso aqui está programado no R para ser mais rápido. Se ele gera em Fortran, é compilável, não tem interpretador. Veja que aqui não tem loop. Então, é bem eficiente isso aqui. Mas se eu gerasse em Fortran, ficaria mais eficiente ainda. Podemos utilizar a função pré-existente do R, que chama resp. Então, minha função não vai estar sobreposição com a do R. Chamei rrespon. E lá no R é resp. R de random, esp de exponential, em inglês. Então, se eu faço resp n lambda, teremos uma amostra de tamanho também exponencial com parâmetro lambda. Vamos lá no RStudio para vocês observarem como funciona isso. Então, aqui o nosso comentário, vou carregar a nossa função e aqui vou gerar os 5 valores. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, vou colocar um n aqui, vamos gerar 1000 valores, vamos pôr n aqui, exponencial com lambda igual a 1. Ó. Meu parâmetro lambda eu estou falando, se eu quiser um outro lambda, 1.5. Né? Pronto, gerei os valores. Vou imprimir o x, vou fazer um histograma, desculpe, do x. E aqui está o histograma, vou dar um zoom, acho que não consigo ver, se ele estiver fora, não consigo ver, não consigo mostrar para vocês ele com zoom, porque gera uma nova janela
no programa de gravação que eu não consigo captar. Então, meu histograma, vou deixar aqui no RStudio mesmo, meu histograma, vou aumentar um pouquinho, da exponencial. Ok? Se eu gerar, em vez de 1000, 10.000 valores, o histograma, ele para, né? Mostra só 1000 só, histograma. Se eu quiser uma exponencial com parâmetro 0,5, gerei os valores. Então, lembrando que 1 sobre lambda é a média, veja que a média, então, 1 sobre 0,5 igual a 2, então a média estaria mais ou menos aqui 2, nesse gráfico. Só para vocês terem ideia, eu vou colocar 10 aqui do n, e o lambda não é uma variável válida, ó, lambda não existe, então eu vou criar o lambda aqui com igual a 1 temporariamente. Então veja bem, quando eu faço esse runif aqui, eu tenho os 10 valores uniformes. Quando eu aplico log, vão dar 10 valores negativos. Quando eu multiplico menos 1, esses 10 valores, eu tenho valores positivos. Quando eu divido por lambda é 1, né? Então ele vai me dar o valor da realização da uniforme. Então nesse caso não vai mudar, vai ser o próprio menos log de U. E aí eu tenho a minha amostra exponencial. Esse comando aqui não precisaria, tá? Só aí, bastaria isso. Tem uma outra amostra e assim por diante. Se eu quiser pôr o default, eu ponho lá, lambda igual a 1 é o default. Então, na minha função aqui, se eu não colocar nada, ele vai usar o lambda igual a 1 como default. Então, ele vai gerar 10 números com a exponencial com parâmetro lambda igual a 1. Então, um programa extremamente simples, usando o método da probabilidade integral. O Metrópolis Race é um caso mais geral desse algoritmo de aceitação e rejeição. Na apostila tem esse tópico, mas eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o Metrópolis Race e eu preciso aperfeiçoar esse tópico que está relacionado com a Bayesiana. Então, o Metrópolis Hastings é um algoritmo específico da Bayesiana, bem geral, né? E o caso do algoritmo de aceitação e rejeição, daquela função envelope, é um caso particular. O Metrópolis Race, a vantagem é que eu não preciso ter a G maior que f de x. A G maior que f de x é um caso particular do Metrópolis Race. Então, ele é um método bastante geral, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar na internet sobre esse algoritmo. Ele é tipo aceitação e rejeição, e mais geral que o da aceitação e rejeição. Tá? Não vou falar desse método. Da normal, vou falar um pouquinho aqui inicialmente, usando direto o algoritmo da probabilidade integral. O que nós precisamos para fazer, para implementar um algoritmo como esse? Vocês viram que na exponencial nós achamos lá menos ln de U menos U sobre lambda. O que era isso? Isso era o efão menos 1 de U. Então, no caso da exponencial, nós obtivemos claramente o efão explícito e depois o efão menos 1, uma função explícita, que é esse menos ln de U menos U sobre lambda. Depois usamos um artifício, usando a simetria, trocamos 1 menos U por U, mas isso é um artifício. Poderia usar 1 menos U, que era a inversa da função de distribuição. Na normal, eu não consigo achar essa função efão menos 1 no caso normal. E aí, eu preciso de algoritmos numéricos. O R, nós vamos ver que tudo, QESP, QNorm, QGamma, QBeta, esse QNorm, esse Q da função quantil, norm da normal, QBeta, quantil da beta. É em inglês, né? Q de quantile. Então, quando temos a palavra que e a função de distribuição, o nome dela, o nome padrão que foi usado no R, que é norm, então, inversa da função de distribuição da normal. Isso aqui está usando métodos numéricos sofisticadíssimos. Já tem essa função pronta no R. Então, se eu conseguir métodos numéricos da minha distribuição, uma nova distribuição que eu inventei, e chamar de Q minha distribuição, a hora que eu chegar aqui, eu gero o uniforme,
chamo o Q da minha distribuição e eu tenho uma realização da minha distribuição. Passo os parâmetros necessários. Aqui, QNorm gera quantil da normal padrão. Né? Então, inverte a função de distribuição. Isso aqui é o Fão menos 1 da normal padrão, que é aquele φ menos 1, né? Que a gente tem, tem uma nomenclatura particular. Então, QNorm é a inversa da função de distribuição da normal. Vezes sigma mais mu, eu estou despadronizando, então estou levando na escala original. Veja que eu criei uma função Rnorm para gerar R normal, né? Que Rnorm já tem no R, R normal, uma função que vai entrar com um argumento n, que é o tamanho da amostra, né? O tanto de elementos que eu preciso gerar na minha amostra, o argumento mi, que é a média, e a variância. Desculpe, o sigma, desvio padrão. Então, e com valores default. Se o usuário não modificar esses valores aqui, eu vou multiplicar por 1 e somar 0, então é equivalente ao QNorm. Mas eu não sei se ele modificou, então a gente tem que multiplicar pelo desvio padrão e somar a média para despadronizar. Então, gero uniformes, uso uma função de inversão da função de distribuição. Isso aqui é um método numérico, tem muito cálculo, vai ser o 6º capítulo, nós vamos aprender a fazer isso, fazer as quadraturas para obter esse QNorm da vida aqui, tá? Nós vamos aprender nesse curso. E vamos gerar realizações de variáveis aleatórias normais aqui, não padrões, multiplicando por sigma, somando mi, despadronizando aqueles valores, para ter normal com média mi e desvio padrão sigma, variância sigma ao quadrado. Aí retorna o x, que é a amostra aleatória. Aqui eu estou gerando normais padrão com média 0, né? E desvio padrão 1, portanto variância 1 também, 5 dados. Só isso que eu fiz. Então esse exemplo, vou lá no RStudio para vocês verem esse segundo exemplo. Vamos pular para a abinha 2 aqui. Rnorm. Então, olha, minha média é igual a 0, meu desvio padrão, vou carregar aqui para rodar lá de dentro, sigma. Então, gerei as uniformes, novamente, não preciso disso, aqui é só para ilustrar, que eu posso gerar outros. Então, gerei números uniformes entre 0 e 1. Aqui o QNorm é isso que ele faz. Inverte, ó. Qual que é o quantil da normal que deixa a área acumulada de 16%? É o menos 0,99. Qual é o quantil da normal que deixa a área abaixo dele de 7,7%? É o menos 1,42. Aqui vai ter um valor próximo de zero, mas negativo, 0,49, então menos 0,01. Aqui o 0,03, um valor bem negativo, só 3,57%. Aqui um valor 0,64, quer dizer, 14% de área entre 0 e o valor. Então, esse valor aqui é 0,33. 90% de área é 1,30. E assim por diante. 4% é um valor bem negativo lá à esquerda. Então, ele inverte o Fão. Qual é o valor da normal que deixa a área abaixo disso? Multiplica pelo sigma, no nosso caso é 1, soma a média e retorna a nossa amostra. Se eu fizer isso aqui, meu x está com outros valores, porque são valores aleatórios. Ué? Ah, não, porque o U eu não mudei o U. Tá certo. Aí é a mesma coisa. Se eu fizesse isso aqui, meu x daria valores diferentes, realmente. Mas para esse U, se eu repetir aqui, vai ser sempre a mesma coisa. Anterior, né? Então, cada vez que eu rodar, ele gera uma nova amostra, gera um novo x, despadroniza. Então, basta carregar aqui, ó, 5 números da normal. Se eu quero ter média 10 e desvio padrão 1, é isso que tá. Então, os meus valores vão oscilar em torno de 5. Vamos fazer aqui o que nós fizemos no outro caso. 10.000 valores, n, vamos atribuir isso a uma variável, não vou imprimir os valores, vou só pedir o histograma do x. Então, 10.000 valores, 0x e gera o histograma. Aqui está o histograma, um histograma parecido com o da normal. Vamos lá voltar para o nosso slides. Se vocês observarem, né, essa função chamei de R normal, mas o R já tem uma função também. Toda distribuição de probabilidade tem um QNorm, gera quantias, inverte a função de distribuição. Então, a função quantil é a função que inverte a função de distribuição, é o Fão menos 1 daquela função de distribuição. Você tem que entrar com uma probabilidade acumulada,
que é o nosso uniforme, nesse exemplo aqui, para gerar números aleatórios. E ela tem um R-norm. No nosso caso, eu chamei de R-normal. Random Normal Variables, quer dizer, gerar variáveis aleatórias normais. O R é R-norm, é só o que está em cinza, em amarelo marcado. E o Q-norm. Se eu fosse gerar uma função, implementar uma função dessa aqui, chamaria de Q-normal, para não sobrepor a função Q-norm que já existe no R. Ok? Então, esse é a nossa função. Nossa próxima sessão, como eu já havia mostrado aqui, variáveis aleatórias de algumas distribuições importantes, nós vamos enfatizar a distribuição normal. E a função desse dado da normal geral, que é dado por essa aqui, né? 1 sobre raiz de 2π sigma 2 é elevado a x menos média ao quadrado sobre 2 sigma 2. E a gente pode aproveitar a relação entre as distribuições para gerar realizações de outros. Por exemplo, se eu tenho uma variável aleatória normal, uma x, com esses parâmetros aqui, se eu pegar o meu x e tomar e elevado a x, eu gero uma nova variável aleatória, y. Qual que é a distribuição dessa variável aleatória? Que é o e elevado a x. Essa variável aleatória é a log normal. Com quais parâmetros? Com parâmetros de locação alfa, que é o próprio mi, e parâmetro de escala, que é o sigma. Então, essa é a nossa função de densidade. Então, se eu tenho um gerador de normais, como eu tenho aqui, eu consigo gerar, pego a realização lá, elevo e elevado a essa realização, e eu tenho um y correspondente. Faço isso n vezes, eu tenho um valor da log normal, com parâmetros alfa e beta dados por mi e sigma. Então, se eu escolher mi e sigma adequadamente, eu vou ter o parâmetro que eu quiser, o alfa e o beta que eu quiser na log normal, que tem essa função de densidade aqui. E o primeiro algoritmo que nós vamos ver, não vai ser nessa aula, é o algoritmo polar Box-Mealy para distribuição normal, que é um algoritmo específico, tá? Para distribuição normal. Depois nós vamos ver uma outra seção que é da binomial, como gerar realizações da distribuição binomial, que é um exemplo de distribuições discretas de probabilidade. Então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje, e esse assunto nós vamos continuar posteriormente, falando agora do Box-Mealy para normal, e depois do algoritmo algoritmo para gerar variáveis aleatórias discretas, e nós vamos ilustrar com a binomial. Antigamente eu falava da binomial e da Poisson, e como é muito repetitivo, algumas coisas são muito parecidas, as ideias são parecidas, apesar de os métodos serem um pouquinho diferentes, eu estou evitando falar da Poisson para ter um assunto mais enxuto sobre isso aqui. E no final, ao terminarmos tudo isso, nós vamos falar o que o R é capaz, esse R norm, né? Não estamos gerando R norm, R beta, que é o R de random. Essas funções do R já geram tudo isso que nós vamos aprender aqui. Nós estamos descobrindo a caixa preta, desvendando as caixas pretas do programa R. É isso que nós estamos fazendo. Existe um artigo, que eu não sei o nome do autor agora, que apresenta todos, se você procura no Google, você vai achar, entre todas as distribuições. Eu estou nessa distribuição, se eu faço isso, eu tenho isso, se eu faço aquilo, eu tenho isso, essa outra distribuição. Então, existem muitas relações de variáveis aleatórias como essa. I elevado a x, x sendo normal, eu tenho uma log normal. Eu posso aproveitar isso para gerar novas variáveis aleatórias, tendo geradores de outras distribuições que eu consigo implementar. E aí, com as relações, eu gero outras realizações de outras distribuições específicas. Então, até a próxima aula.